Olá pessoal, aqui é o Luciano da Clínica de Harmonização Facial e nesse vídeo eu vou explicar para vocês algumas das contraindicações do uso do Botox. Nos vídeos anteriores a gente explicou para vocês quais são as indicações, relembrando, sorriso gengival, aqueles pacientes que na hora de sorrir expõem muito a gengiva, bruxismo, pacientes que apertam e rangem o dente, cefaleia tensional, que é um tipo de dor de cabeça até associada ao bruxismo para esses casos, hipertrofia de masseter, são aqueles pacientes com o rosto mais largo aqui por causa de um tamanho excessivo, um aumento excessivo desses músculos aqui que são masseter. E como todo tratamento, odontológico ou não, tem paciente que pode fazer, tem paciente que não pode. Então existem as indicações e as contraindicações e hoje eu vou passar para vocês quem não deve fazer, quais são as contraindicações do uso do Botox. Ok? Uma das contraindicações do Botox é para as mulheres grávidas, para as gestantes. Por quê? Como não existe ainda trabalho científico, evidência científica explicando quais são os efeitos do Botox durante a gestação e quais os efeitos colaterais que isso pode trazer para a gestante e para a criança, por causa dessa ausência de trabalho, a gente contraindica o uso do Botox em gestantes, ok? A segunda contraindicação é a amamentação. Então, pelas mesmas razões, como não existem testes feitos em gestantes e pacientes que amamentam, a gente contraindica o Botox em pacientes que estejam amamentando, ok? Outra contraindicação são doenças sistêmicas descontroladas. Então, pacientes com problemas cardíacos, renais, problemas de fígado, pacientes com comprometimentos neurológicos, diabetes, hipertensos que estejam descompensados, que não estejam aí controlados com a medicação, a gente contraindica o uso do Botox também, tá? Outra contraindicação importante são para pacientes que possuem doenças neuromusculares, por exemplo, miastenias graves, a ELA, que é uma outra doença neuromuscular. Então, nesses casos, por ele ter a parte neuromuscular comprometida, que é onde vai ser também atuado o Botox, pacientes com esse tipo de doença, a gente contraindica o uso do Botox, ok? Outra contraindicação, aí é uma contraindicação local, é pacientes que possuem alguma infecção ou reação ou alergia ou algum acometimento da pele aonde será aplicado o Botox. Então, paciente que tem aí uma infecção ou uma acne, né, uma espinha no local, paciente que tem aí um queloide, paciente que tenha um corte, fez um corte na face, paciente que tenha alguma dermatite nessa região. Então, na região onde vai ser injetado, aplicado o Botox, se tiver algum comprometimento naquela região, a gente contraindica, a gente suspende a aplicação do Botox, ok? E outra contraindicação também aí relativa, que é por causa do uso de alguns medicamentos, isso pode ser até, dependendo do caso, suspenso até pelo médico, são os pacientes que usam anticoagulantes, então aspirina, heparina ou varfarin, medicamentos que afinam o sangue, porque esses pacientes eles podem ter um sangramento no local da aplicação do Botox. Como o Botox ele é injetado, embora seja uma agulhinha extremamente fina, a gente usa aí agulhas de insulina, que são finas, bem delicadas, às vezes pode ter um sangramentozinho na região da picada. Se o paciente estiver tomando esses anticoagulantes, são os conhecidos medicamentos para afinar o sangue, ele pode ter algum sangramento maior, ficar um pouquinho roxo, coisas simples de se resolver, mas são contraindicações também locais que a gente precisa ficar atento.
ok? E uma outra contraindicação, que isso precisa ser explicado pelo profissional e ser pesquisado pelo dentista ou pelo médico antes de aplicar, é a ocupação, é a profissão daquele paciente. Existem algumas profissões, como oradores, pastores, músicos, cantores, que eles dependem do movimento facial. E a hora que você aplica o Botox, você interfere naquele movimento facial. Então você pode comprometer a profissão do paciente. Então isso precisa ser avisado para o paciente antes, para que você não tenha problema depois, ok? Então, lembrando algumas das contraindicações: gestantes, pacientes que amamentam, doenças sistêmicas descontroladas, medicamentos do tipo afinadores de sangue, anticoagulantes, pacientes com doenças não controladas e dependendo também da ocupação da profissão desse paciente, ok? Lembrando que eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo Facebook. Lembrando que sou eu mesmo que leio a cada uma dessas perguntas e respondo pessoalmente a cada um de vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.